Eu tenho aqui diante de mim um dos textos chamados de textos natalinos, dos mais belos, dos mais fascinantes, o capítulo 2 de Mateus. Mas antes que eu fale a respeito, eu queria só dizer a você que eu sei que você sabe, que eu sei que você sabe, que você sabe que eu sei, que você sabe que eu sei e eu sei que você sabe, que ninguém sabe o dia em que Jesus nasceu. Ninguém sabe. Eu, por exemplo, o dia mais próximo que tenho do nascimento de Jesus é em julho de 1973, quando, em dores de parto, ele nasceu em mim e vem crescendo, 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 crescendo. É claro que eu creio no evento histórico do nascimento de Jesus. Claro, 1 trilhão de vezes claro, mas ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Assim, suposições aqui e ali, e nada disso tem nenhum valor ou qualquer importância. Porque o máximo que você vai chegar de proximidade de Jesus tem a ver com a experiência que você tenha no seu coração. É o máximo. Olha, eu já fui a Belém, na Judéia, centenas de vezes, mas nem de longe ela está mais próxima do Cristo que nasceu entre os homens do que a experiência da minha vida em julho de 1973, quando ele nasceu. E desde então cresceu, está crescendo, cresce hoje. E o texto que eu disse que queria ler e nele meditar alguma coisa a respeito tem a ver com aquela visita dos chamados magos ao menino, a José, a Maria e a Jesus recém-nascido. Já não numa gruta, mas sim numa casa, como se diz aqui. Portanto, não foi na noite do nascimento, mas foi nas imediações daquela ocorrência extraordinária, sublime, chocante, se aceita pela fé como sendo a encarnação de Deus. Essa ideia da encarnação de Deus entre os homens era uma ideia antiga, muito antiga. Você encontra presente em todas as culturas humanas da Terra a expectativa de que um dia o divino, o sublime, o luminoso, o mistério absoluto, o indescritível, se manifestasse, se encarnasse entre eles. Geralmente é filho de um rei, é filho de um faraó, é filho de um imperador, é filho de uma pessoa diferente dos demais mortais, ou é filho de deuses, ou é uma descrição mítica tão vívida que transcende a qualquer que fosse a ideia de uma descrição histórica que envelhecesse. Enfim,
Em qualquer lugar, onde você busca, onde você pesquisa, você encontra, do ponto de vista da antropologia, da história antropológica, a presença dessa ideia extraordinária, desse fator preponderante na alma de todas as civilizações e de todos os povos, que um dia, o absoluto habitasse entre nós, cheio de graça e de verdade, e que ele manifestasse a cara de Deus para nós, e que ele também evidenciasse para nós como é que a gente pode viver como filhos de Deus, a cara de Deus, paridos pelo Espírito do amor eterno. E o que nós temos aqui diante de nós, como em nenhum outro lugar, em nenhuma outra narrativa da civilização humana, só que não como um mito, mas como realidade, como história, como fato, não como um conceito, mas como uma realidade fática, capaz da vida e capaz da morte aqui no espaço-tempo. Aqui, no espaço-tempo da história humana. E, mais do que isso, o que você tem nessa narrativa de Mateus, capítulo 2, é algo que, para mim, traz uma grandeza de significado que transcende completamente a tudo o que a gente possa ter em qualquer outra expressão de esperança de Deus com os outros. E aqui nós temos esses homens, esses magos, vindos do Oriente, é o que se diz. As mais fortes tradições dizem que eles estão vindo da Pérsia. Eles eram discípulos de tradições muito antigas e de expectações messiânicas. Eles vêm da terra dos pensamentos de Zoroastro e de uma quantidade enorme de sábios que trouxeram luzes para os judeus, para Daniel, que no exílio aprendeu, assim como o povo judeu aprendeu na Pérsia. E no acumulado de todas aquelas culturas, onde havia essa esperança messiânica plantada no coração, eles esperavam. Os céus lhes anunciavam esperanças. E eles olhavam para cima e um dia enxergaram a esperança. E aqui diz que, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. É singelo e lindo. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. É extraordinário. Esses caras
chamados de magos, que são astrônomos, astrólogos persas, versados em todas as sabedorias e culturas e esperanças da antiguidade, de repente, um dia, olhando para os céus, viram algo diferente, uma estrela. E os céus deles eram realmente céus astronômicos, tanto quanto, de acordo com a interpretação cultural deles, era também astrológico, porque eles criam que existia uma lógica, havia uma palavra, havia um logos, havia uma lógica que vem de logos, de razão. Havia uma astrologia. Eles criam que nos astros eles poderiam entender e discernir uma palavra. E eles discerniram uma palavra. Eles olharam e eles viram uma estrela, um astro, e se comportava de uma maneira diferente. E eles intuíram que um rei estava nascendo. Eventualmente, fosse a visita sublime de Deus entre os homens. E eles fizeram essa loucura de sair andando, buscando encontrar essa manifestação, essa encarnação, esse curvamento de estrelas e de lógicas estrelares, à esperança de que um dia não se leia a palavra de Deus nos astros, mas no homem, que é o Logos, que é o Verbo, que se fez carne e que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Deus Pai. E eles foram e perguntavam em Jerusalém, viajaram da Pérsia a Jerusalém, atravessando desertos, tiveram que carregar um mobiliário pesado. Isso levou tempo, até que eles chegaram a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Eles tinham também essa convicção. Claro, a estrela os levara até ali e parar ali. Logo, eles tinham a convicção de que não tinha sido há muito tempo atrás, mas já tinha acontecido. Era recém-nascido. Até disso eles sabiam. E eles diziam, porque nós vimos a sua estrela. O que era também comum entre os povos da antiguidade, crer que um rei sublime, messiânico, transformador, quando nascesse, ele teria a sua própria designação estelar definida. Marcaria eras e gerações. Era isso que eles esperavam, era assim que eles criam. Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-la. E, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes o Grande, com ele toda Jerusalém. Essa história gerou
pânico. Pânico. Essa impressão, imagine, para Herodes, de que tinha nascido um rei sinalizado e entendido como palavra de Deus por magos do Oriente, impressionantemente fortes, exóticos, nas suas capacidades, e que chegam ali diante de um homem que a gente conhece pela história como sendo um homem impressionável, hipocondríaco, completamente paranoico, angustiado de culpa, cheio de assassinatos na sua mente, porque os realizara, um homem carregado de muita angústia e com um medo enorme de que os seus próprios filhos o assassinassem. Por isso ele antecedia-se matando-os da sua própria carne. E é esse o Herodes. É nele que vem essa história, o atinge como uma bomba, que o deixa alarmado, 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 alarmado. Ele fica alarmado, e com ele toda Jerusalém. Não era uma mega cidade, ia ter em Jerusalém uns 30, 50 mil habitantes. E naquela época, aquilo já era muito para uma cidade da Judéia, uma capital que tinha mais valor espiritual do que qualquer que fosse o poder econômico. Mas o rei Herodes ficou alarmado. Por causa das suas próprias culpas e angústias. Então ele convocou todos os principais sacerdotes e todos os escribas, os teólogos do povo, os entendidos, e indagava deles onde o Cristo deveria nascer, onde esse ungido, que era infinitamente mais do que um Davi, era filho de Davi, mas fazia parte de ordens superiores, de glórias infinitamente maiores. E onde é? Onde é? Onde é? E eles citaram, abriram em Miqueias, no capítulo 5, porque eles tinham conhecimento bíblico. Eles sabem tudo sobre Bíblia. Então, saber que era em Belém, que Miqueias citava e dizia que era Belém, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Aí, quando eles leram isso para Herodes o Grande, olha só o que se diz a respeito. O Herodes, então, chamou secretamente os magos e inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela lhes aparecera. Ele era um cara de cálculos, de precisão. Ele fez obras que até hoje são louvadas na engenharia universal. Cálculos extraordinários, construções incríveis, algumas das mais interessantes da Terra. Ele era um homem de cálculo e de precisão. Ele não fazia nada sem cálculo e sem precisão na história da vida dele. Então, ele indaga e quer saber quando, com precisão, tudo a respeito do tempo, para ele calcular, para ele não perder. Ele não queria ir adorar, ele queria ir matar. Então, se diz que eles disseram, então tá bom,
nós vamos fazer isso. E Herodes disse, podem ir a Belém e informem-se cuidadosamente, vejam como esse homem é de precisão. Informem-se. Ele quer informação cuidadosa a respeito do menino. E quando o tiverem encontrado, localizado, GPSificado e adorado, avisem-me para eu também ir adorá-lo. Eu quero que vocês tenham a honra de me ver curvando-me diante desse novo rei dos judeus. Isso era um dragão na presença de uma ovelhinha, esse bicho aqui. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente de novo os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, dos seus tesouros de ouro, incenso e mirra. E sendo por divina advertência prevenidos em sonho, os caras sonharam. O pai do Cristo, filho de Maria, falara com eles. E era o mesmo que os vinha guiando através da estrela. A eles que não sabiam nada de nada, que não conheciam nenhuma promessa da escritura dos judeus, do profeta Miqueias, não sabiam da existência de Belém, não sabiam de coisa alguma. Não tinham Bíblia, não tinham instrução religiosa, judaica e muito menos cristã, porque seria anacrônico. Não tinham o conhecimento possível que em Jerusalém sobrava, que entre os principais sacerdotes e os escribas do povo havia em abundância, era óbvio, mas nenhum deles se dispunha a andar de Jerusalém a Belém para verificar, para adorar. Não. Porque eles já tinham o cenário descrito no livro. Parecia que bastava saber no livro, saber no texto, saber na Bíblia. Parecia ser suficiente. E aí, não vão a lugar nenhum, porque eles têm Bíblia, eles não têm o caminho de Deus, o movimento da palavra de Deus pulsando-lhes no coração. Não tem. Eles já têm Deus guardado, Deus fechado, Deus biblificado, Deus no livro, Deus na história. Para alguns, Deus no mito, para alguns, Deus no arquétipo, para alguns, Deus em qualquer que seja a construção. Mas é um Deus, de qualquer modo, confinado, definido, aprisionado, enquanto o Deus dos magos está livre, está no céu, está falando como quer, com quem quer, aonde quer, sem pedir licença a ninguém, sem precisar da ajuda missionária de ninguém, falando livremente, usando códigos de culturas milenares, construídas totalmente distantes dessa ideia
de que haveria encarnação em Belém da Judéia e que o Cristo dos judeus seria o rei das nações, a ser adorado. Esses homens aqui, eles representam todos aqueles que nasceram fora da informação, fora da religião, fora de Jerusalém, fora dos muros escriturados, fora da escritura. Eles não são grileiros, mas nasceram fora do chão da escritura. E eles foram procurados fora da escritura. E foram achados como nativos, como indígenas, como egípcios, como hititas, foram achados como gregos, foram achados como celtas, foram achados como etíopes, foram achados como reis de tribos africanas, foram achados nos ambientes dos povos antigos das regiões hoje chamadas de latino-americanas. Foram achados entre os povos dos indígenas americanos, dos indígenas amazônidas, foram achados como reis, foram achados como servos, foram achados como magos, astrônomos, astrólogos, astrólogos, astrônomos, foram achados fora da escritura, foram achados até dentro da escritura, foram achados, simplesmente foram achados, porque ele é aquele que acha. A ênfase dele é buscar, achar, ir atrás, é salvar, é encontrar, é se revelar, é se perplexificar com que a luz divina faz no coração humano, mais distante das leis das nossas informações. Aí vem aqui esses homens, são os que chegam, são os que procuram, são os que viajam milhares de quilômetros, são os que mobilizam meses de trabalho para fazer a jornada e a completam. Chegam onde deveriam chegar e adoram a quem vieram adorar, e são, por divina advertência, instruídos pelo Pai do Cristo a quem eles adoraram, que era para voltar por um outro caminho. Que o caminho do futuro não era o caminho da religião, não era o caminho de Jerusalém, muito menos o caminho do Estado, o caminho do reinado, o caminho de Herodes, o caminho de qualquer que fosse o principado ou a potestade humanos. Não. Agora, você imagine só, neste Natal, só 1/7 da população do planeta sabem de Jesus chamado Cristo. Ou talvez um pouco mais, mas são mais de 7 bilhões e os cristãos são 1 bilhão e 200 milhões. Então, do ponto de vista de informação, mesmo que a gente pudesse considerar
esse grupo de 1 bilhão e 200 milhões, gente consciente da informação, mas não. É um grupo totalmente alienado da informação. São filhos do querido Papai Noel. E, no máximo, isso é a melhor generosidade que se consegue. Há um espírito melhor de fraternidade, de ajuda mútua. Faz parte do nosso sentir, faz parte do nosso coletivo cultural, emocional, faz parte. E é extraordinário, é maravilhoso, não tenho a menor dúvida. Não importa, é melhor. É quem dera todos os dias do ano tivessem esse leve upgrade de melhor boa vontade, de mais ternura, carinho, de mais desejo de encontrar, de ver, de olhar nos olhos, de declarar amor, de agradecer pela existência do pai, da mãe, ou dos avós, ou dos netinhos, ou dos filhos, como acontece, ou dos melhores amigos. Então, é bom, faz bem. Só uma pessoa muito raivosa luta contra isso. Agora, é claro que isso não é o que aqueles magos encontraram. Não é. Eles encontraram coisa sublime. Eles fizeram uma viagem guiados por uma intuição quebrantada. Eles queriam chegar e adorar. Eles queriam se curvar. Eles olhavam para os céus para se curvarem melhor. É isso, os magos olhavam para o céu para se curvarem melhor. E chegaram lá e voltaram por outro caminho. Tiveram a existência alterada para sempre. Sem muita informação, mas com uma certeza. Deus estava presente entre os homens. Isso era a realidade. Basta isso, você saber que Deus está entre nós. Que Deus está entre nós é o que basta. Quando a gente sabe que Deus está entre nós, a mentira acaba. A verdade cresce. Quando a gente sabe que Deus está entre nós, o ódio vai sendo abandonado e cresce entre nós um desejo de amor infinito, eterno. Quando a gente sabe que Deus está entre nós, há uma vontade generosa, misericordiosa, carinhosa, perdoadora, presente na gente todo dia, o tempo todo. Quando a gente sabe que Deus está entre nós, tudo ganha significado. Tudo, todos. Ele fala no céu, ele fala numa escritura antiga que dizia o endereço do nascimento do Messias. Ele fala em sonhos e traz divina advertência e mostra um outro caminho. Ele é livre, ele fala, ele se manifesta por todas as coisas, de todos os modos. Ele não está preso a uma forma de manifestação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala de sabedoria a outro dia, e uma noite traz conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras
neles e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e a sua palavra até os confins da terra. Ele fala nos sonhos dos homens, sempre falou, fala na consciência, fala no amor, nas interpretações de amor. Ele fala sempre ao coração humano, em qualquer lugar. Ele não está condicionado a esses cristãos planetários, a esse evento geopolítico, cultural, ocidental. Não. Ele está falando hoje nos lugares mais distantes, e não é porque hoje é proximidade de nada, é porque hoje é hoje. Ele fala todo dia se faz ouvir a sua voz, até os confins da terra. Ele está falando. Ele está falando até quando alguém está pregando. Ele também está falando, de vez em quando. Mas ele fala o tempo todo. Ele se comunica com as pessoas. Ele fala com os magos. E os magos obedecem. Ele mostra um texto aos sacerdotes e teólogos de Jerusalém. Eles conhecem o texto, mas não vão a lugar nenhum. Não fazem nada com a informação. Ao passo que esses homens, esses magos que não tinham informação, seguiram uma voz, uma intuição no coração. Chegaram. E vocês não têm ideia de como isso continua a ser absolutamente natural. É natural que Deus seja assim, que Jesus seja assim, que o Espírito Santo seja assim. Que ele tenha essa liberdade. Natal, qualquer que seja o dia, e para mim é todo dia, acontece quando a gente crê nesse amor livre de Deus por todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é que faz Natal na gente, e essa é a minha certeza. Eu creio que Deus me ama mesmo. É daí que vem minha força, meu poder, minha segurança, minha raiz e minha mão que ao céu também alcança. Os olhos do amor, da fé e da esperança, todo dia. É aí que está a minha âncora. É nessa alegria, é nesse júbilo, como foi o caso deles, que se regozijaram, se alegraram, um grande e intenso júbilo. Quando eles viram a manifestação da palavra estrela de dia, e não estranhamente lá em Miqueias, ele é chamado de O Guia, Miqueias 5, 1 e 2. De Belém me sairá o guia. E, de fato, os que chegaram a Belém para adorar foram os que se deixaram levar por um guia. Como também os pastores daquela noite do nascimento, que lá chegaram por causa do que não é deste mundo. Chegaram por manifestações, por revelações, por epifanias, por anjos, por mensageiros
que chegam na escuridão sem pedir licença e cantam a glória de Deus aos homens de boa vontade. Que são os que Ele quer bem. São os homens que seguem. Esses têm boa vontade, são os que obedecem. E eu espero que isso seja consciência de Natal para você. E que essa seja a sua alegria, que Ele vai se revelar a todo aquele que o queira, que o busque, mesmo que não saiba que o esteja buscando. Ele é aquele que fala, é aquele que se revela. Ele é livre, Ele é o que ama. Não é você que ama. Nem é você que é o dono da informação. Você tem informações. Ele é a verdade. Você tem alguns saberes, mas Ele é a vida. E Ele não está limitado dentro de nenhum casulo religioso. Como eu tenho dito a minha vida inteira, e vou repetir pela trilionésima vez, Jesus não é cristão. Ele é o Filho do Homem. Ele é aquele que se revela a quem quer. É aquele que pode até me usar, pode até usar você, mas não está confinado à nossa disposição de levantarmos-nos de Jerusalém e irmos a qualquer lugar. E graças a Deus que não está, que é livre, é só você que não sabe, porque você conhece textos, mas não se levanta e age. Você só conhece textos, mas não se levanta e vai buscando nos céus o lugar que leve você curvado e quebrantadamente a Jesus. Senhor Jesus, eu te imploro que tu nos ajudes a discernir, curvado e quebrantadamente, qual é a palavra da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor por todos os homens. Por favor, permite que não só aos que estão aqui agora, mas a muitos que virão, e aqueles que virão muito tempo depois de hoje, mas que do mesmo modo te encontrarão, porque tu trarás aqueles que já te querem, que já te buscam, enquanto tu vais em busca daqueles que te querem mesmo sem saber. Por favor, traz essa revelação. É o que eu te imploro. Tu tragas aqueles que te buscam e que nem sabem, enquanto te querem, porque tu os amas, sem que eles tivessem sido informados. Realiza esse encontro do teu amor no coração de muitos, ainda hoje. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém.